Olá, seja bem-vindo à quinta aula do curso de planilhas do Google. Nessa aula vamos falar um pouquinho sobre linhas e colunas, vamos falar também sobre trabalhar com documentos recentes e identificando referências de uma célula. Abrindo aqui a nossa planilha padrão, vou inserir uma nova planilha, uma nova página para que possamos entender alguns conceitos. Para inserir uma nova página aqui na sua planilha, você pode clicar sobre esse símbolo, esse mais aqui no canto inferior esquerdo da tela. Um clique sobre ele, uma nova página vai ser inserida. Essa página, então, nós vamos trabalhar os conceitos de linhas e colunas. Uma planilha nada mais é do que um objeto, e esse objeto ele possui linhas e colunas. O encontro dessas linhas com essas colunas forma uma célula, e é na célula que nós vamos editar, nós vamos lançar os nossos valores e nós vamos fazer as nossas operações matemáticas. Em uma célula, geralmente nós vamos armazenar números, armazenar textos, fazer cálculos. E para que uma célula possa ser corretamente utilizada, nós temos que entender então como ela é formada. Se nós analisarmos aqui na tela, você vai ver uma linha horizontal com letras que vão de A até a letra Z. Ué, só isso, Alessandro? Na verdade, existem mais colunas que você pode ir inserindo automaticamente. No Excel, ela já vem com uma planilha na versão desktop com muitas linhas e muitas colunas. Mas aí esse objeto ficaria muito grande aqui nas planilhas do Google, então elas são adicionadas gradativamente. E verticalmente você vai encontrar números que vão do número 1 até o número, vamos ver aqui qual é o último número, né? Acabei soltando antes, até o número 1000. Ué, a planilha só tem 1000 linhas, Alessandro? Não, a planilha pode ter milhares de linhas, só que você vai adicionando ela conforme a sua necessidade. Você pode definir quantas linhas você quer adicionar. Se quisesse adicionar 9000 linhas, bastaria clicar aqui nesse controle, digitar 9000 linhas e pressionar o Enter que sua planilha teria então mais 9000 linhas. Se eu quiser adicionar apenas algumas para que você possa ver, veja só, vou adicionar mais 10 linhas. Pressionando o Enter, automaticamente elas são inseridas e eu já posso visualizar essas linhas aqui. Então, de 1000 até a linha 1010. As linhas e colunas, então, quando elas se juntam, elas formam uma célula. Quando você clica sobre uma célula na sua planilha, esta célula possui uma referência. Essa referência não é encontrada, não é exibida aqui, como é no Excel, numa caixa de nome. Nós estamos em uma célula selecionada. Esta célula é a célula B4, que é a junção da minha coluna com a minha linha. Você nunca vai escrever as suas fórmulas, por exemplo, escrevendo 4B, 1C. Nunca isso vai ser uma referência válida. A referência de uma célula sempre vai começar com a letra acompanhada de um número da linha. Então, B1, C2, D100, todas essas referências são utilizadas, são uniões de uma coluna e uma célula, e uma linha, formando uma célula da sua planilha. Mas as colunas e as linhas elas têm outras propriedades. Por exemplo, quando você clica sobre uma célula qualquer, você vai ver que a letra da sua célula selecionada, né, a letra da coluna, vai ficar num tom um pouquinho mais escuro do que o tradicional e a linha também, para facilitar a identificação visual do posicionamento de linhas e colunas onde você está. Vamos falar especificamente de colunas. Quando nós analisamos a nossa coluna, entre a coluna B e a coluna C, existe essa linha vertical que permite que eu faça o dimensionamento da minha coluna. Segurando o botão esquerdo apertado do mouse, eu posso abrir ou posso fechar a largura dessa coluna. Se eu abrir e soltar o botão do mouse, você vai ver que essa coluna, então, ela foi redimensionada. Eu aumentei o tamanho dessa coluna. Se eu segurar esse botão e puxar para a esquerda, eu estou diminuindo essa coluna. Se você escreve um conteúdo em uma célula e pressiona o Enter, observe que a coluna não se ajusta automaticamente. Você precisaria então ajustar essa coluna para exibir o conteúdo dessa célula automática. Quando você tem uma coluna muito pequena, é muito comum você se confundir dizendo que este nome, Alessandro Trovato, está ocupando duas células, as células B4 e a célula C4, quando na verdade não está. Quando nós temos um conteúdo em uma célula, você vai conseguir visualizar exatamente o conteúdo dessa célula clicando sobre ela e olhando a barra de fórmulas aqui na parte de cima, você vai ver o texto que foi digitado na célula.
Se eu clicasse aqui na célula C4, você não veria absolutamente nada na barra de fórmulas, indicando então que esse conteúdo não está na célula C4. Esse conteúdo está na célula anterior. E para que eu possa visualizar adequadamente a largura da coluna, eu teria que aumentar essa largura para a dimensão do texto. Uma das vantagens da planilha é que eu posso selecionar essas colunas. Veja só, se eu der 2 cliques exatamente nesse ponto, na união entre as duas colunas, a coluna vai ser redimensionada automaticamente e o maior conteúdo vai servir como base para esse dimensionamento. Então, se eu escrever aqui, segunda, terça, quarta, quinta, quinta e sexta, se eu der 2 cliques entre a coluna E e a coluna F, você vai ver que o dimensionamento da coluna E vai ficar exatamente igual à largura da maior palavra, que é segunda-feira. Então esse dimensionamento ele serve justamente para isso, para facilitar que você consiga formatar cada uma das células. Se nós redimensionarmos essas células, veja só, se eu colocar aqui uma largura muito maior para ela e aumentar também esta aqui, ou diminuí-la, existe um recurso em que eu poderia selecionar todas essas células de uma única vez e clicar sobre a emenda de uma coluna. Isso faz com que todas as colunas da sua planilha sejam redimensionadas automaticamente. É como se nós clicássemos 2 vezes entre duas colunas, fazendo esse ajuste, só que de uma forma global. Todas elas foram acertadas automaticamente. Uma coluna, se você clicar com o botão direito sobre uma coluna, você vai encontrar vários recursos especificamente sobre elas, como por exemplo, você pode recortar uma coluna, você pode copiar essa coluna, você pode colar, ou ainda colar especial, que é um recurso que eu vou explicar depois. Você pode inserir uma coluna à esquerda, inserir uma coluna à direita, você pode excluir essa coluna, limpá-la. Vamos fazer um teste. Vou selecionar aqui a coluna E pressionando o botão direito do mouse, e vou pedir para inserir uma coluna à esquerda. Você vai ver que o texto que estava aqui foi deslocado para a coluna F. Na verdade, nós inserimos uma coluna nova à esquerda e ele empurrou essa coluna para a direita. Se eu quisesse excluir então uma coluna, eu poderia simplesmente selecionar mais de uma coluna, se eu quisesse inclusive, clicar com o botão direito e escolher o comando excluir, cadê? Aqui, excluir colunas C e D. Elas foram excluídas e o conteúdo que estava na célula F ela foi trazido para cá. É como se nós tivéssemos removido essas colunas do lugar. Clicando com o botão direito, você vai ver também a possibilidade de classificar os seus dados, converter em links, desvincular. Há uma série de opções de formatação quando clicamos com o botão direito, e isso para cada item da nossa planilha. Se eu clicar com o botão direito no menu, nada acontece. Se eu clicar com o botão direito sobre uma coluna, vai aparecer esses itens. Se eu clicar com o botão direito sobre uma linha, vão aparecer itens para a linha. Para cada local que você clicar com o botão direito, um menu de opções vai ser exibido, mostrando recursos específicos desse menu. Ainda sobre colunas e linhas, você viu que nós podemos redimensionar as colunas, mas também podemos fazer o mesmo com as linhas. Se você precisar aumentar a altura de uma linha, basta colocar o cursor entre a linha desejada, segurar o botão esquerdo e aumentar o conteúdo dessa célula. Isso é útil quando você precisa digitar aqui mais textos, né? Eu vou colocar aqui meu nome, e eu preciso que esse texto se ajuste automaticamente a esta célula. Eu posso então utilizar o recurso de retorno automático do texto, pedindo para que ele se ajuste automaticamente à célula, e ainda posso fazer com que ele se ajuste aqui, tanto na vertical quanto na horizontal. Posso pedir para que esse meu texto fique para cá. Se você quiser se ajustar o tamanho da linha de forma automática, 2 cliques sobre a linha também da altura da coluna, veja só, não vai fazer o dimensionamento dela. Nesse caso, eu precisaria puxar essa linha para cima, mas se eu puxar muito para cima, ele não vai ter o tamanho mínimo, que é o conteúdo que a célula possui de armazenamento. Então você pode aumentar o tamanho da sua linha, como você pode diminuí-la também. Se não existe nenhum conteúdo na linha, observe que ela praticamente desaparece. Se você clicar com o botão direito sobre uma linha, você pode fazer com que essa linha seja ocultada também. Esse símbolo, que aparece aqui entre os números 6 e 8, indica que aqui há uma célula que foi oculta. Há várias formas de você exibi-las. Você pode selecionar as duas e clicar 2 vezes ou aumentar o tamanho das linhas. Não deu certo, nesse caso funcionaria no Excel. Você pode clicar com o botão direito e escolher o reexibir linhas para que eles sejam reexibidas.
O mesmo funciona com as colunas. Eu poderia selecionar aqui várias colunas e pedir para que as colunas fossem ocultas. Esse botão indica que essas colunas foram ocultadas. Se você clicar sobre esse controle, você vai ver que elas serão reexibidas automaticamente. Então tem uma série de facilidades que você pode utilizar na sua planilha. Uma dica, quando você já estiver trabalhando com fórmulas e funções, muitas vezes você vai precisar criar uma coluna adicional para fazer cálculos, o que nós chamamos de coluna complementar. E nessa coluna complementar você não quer que ela fique aparecendo na sua planilha, principalmente na hora de imprimir, na hora que o usuário for utilizar o seu trabalho. Então você pode clicar com o botão direito e pode ocultar essa coluna, deixando-a invisível para o usuário. Se você clicar então sobre essas setinhas que aparecem aqui, ela será automaticamente reexibida. Outro controle da coluna, não sei se você já viu, percebeu, quando nós clicamos sobre uma coluna ou paramos o mouse sobre ela, esta setinha de opções aqui aparece. Se clicarmos sobre ela, você vai ver os mesmos itens do menu quando clicamos com o botão direito do mouse. Então uma coluna ela pode ser utilizada justamente para, você pode dimensionar colunas e linhas de forma que a mensagem ou a planilha, os dados que você esteja trabalhando sejam adequados. Se nós clicarmos lá na nossa primeira planilha chamada ações iniciais, você vai ver que todas as colunas aqui elas são um pouco maiores do que as demais. E as células têm uma característica diferenciada, pois quando eu clico sobre a célula que tem o texto, ela é muito maior do que as demais, porque essas células foram mescladas. E eu vou falar no decorrer desse treinamento sobre mesclagem de células. Se nós analisarmos aqui as outras planilhas, nós temos diversas planilhas aqui diversas páginas aqui de explicação, nós vamos encontrar diversas formatações diferenciadas. Quer ver? Deixa eu localizar um aqui. Por exemplo, as funções de soma, aqui. Então eu tenho linhas aqui todas do mesmo tamanho, mas eu tenho colunas com larguras diferenciadas. Eu posso ter essas colunas também com tamanhos diferenciados, veja só, em várias outras páginas por aqui. No decorrer desse curso você vai perceber essas diferenças no trabalho. Vamos colocar aqui, deixa eu voltar lá para a nossa primeira planilha, ações iniciais. Legal. E a nossa página 1, que é a explicação que eu estou fazendo. O que mais que nós temos? Acho que eu tenho um exercício aqui antes da gente falar com documentos recentes. Deixa eu dar uma olhada aqui no Praticar 1. Praticar 2. É isso aí. Note que nós temos aqui um pequeno exercício na planilha chamada Praticar 2, onde podemos dimensionar o tamanho das colunas. Essas colunas elas podem ser dimensionadas em pixels. Você não consegue definir uma largura de coluna em centímetros ou milímetros. Você consegue apenas fazer isso em pixels. Para que você possa mudar o tamanho de uma coluna, você pode clicar com o botão direito sobre ela e nós temos aqui um comando chamado redimensionar coluna. Um clique em redimensionar coluna vai permitir a você selecionar qual é o tamanho em pixels que você quer para ela. Segundo aqui a minha sugestão, eu quero que a coluna A tenha 36 pixels. Então eu vou colocar aqui 36, vou pressionar o OK e você vai ver que a coluna vai ser redimensionada para 36 pixels. A coluna B eu quero 119. Então se eu selecionar a coluna B, clicar com o botão direito e pedir para que ela seja redimensionada, se colocarmos 119 pixels, nós vamos ter então a largura muito maior do que a anterior. E na coluna C eu quero que ajuste automaticamente ao texto. Tem algum texto selecionado aqui? Não. Então vamos colocar aqui, ó, teste de redimensionamento. Se eu clicar duas vezes sobre essa coluna entre a coluna C e D, você vai ver que ele vai ser redimensionado automaticamente de acordo com o tamanho de texto que foi digitado. E aqui nós temos as linhas. Como é que eu faço para reexibir essas planilhas, esses caracteres? Se você notar, elas já estão, no caso desta célula, eu fiz o controle, eu tirei aqui a listagem sem querer. Eu fiz aqui o retorno automático do texto, para que ele coubesse dentro da minha célula, nós vamos falar isso quando estivermos mesclando. E aqui nós temos já o tamanho da minha célula ajustado ao texto. Se nós ampliarmos aqui ou diminuirmos, você vai ver que ele não consegue redefinir num tamanho menor do que aquilo que eu tenho de espaço. Se você clicar com o botão direito, você vai encontrar também o comando redimensionar linha. E você pode definir aqui o tamanho em pixels. Se eu colocar 10 pixels e pressionar o botão OK, você vai ver que ele não vai conseguir redimensionar, porque há textos maiores do que aquele tamanho que eu estou selecionando.
Então, redimensionamento é um item que você deve conhecer obrigatoriamente, porque na edição das suas planilhas, muitos dos trabalhos que você vai fazer vão envolver justamente esse trabalho de formatação. E uma boa planilha requer que ela tenha uma boa apresentação. Então, aprenda e pratique um pouquinho desses conceitos. Antes de darmos sequência, eu quero falar para você sobre o documento recente. Quando você está utilizando as suas planilhas do Google, eu vou fechar aqui a minha planilha, ela já está salva automaticamente. Note que nós temos aqui na janela do Drive um item chamado Recentes. Quando clicamos sobre Recentes, os documentos que você utilizou recentemente são exibidos aqui. E como essa minha foto está aparecendo, porque nós fizemos o upload dela para o nosso perfil. E aqui a planilha que estávamos em edição. Se você quiser utilizar qualquer documento recente, basta clicar sobre ele duas vezes para abrir ou uma vez para selecionar e esse documento vai ser aberto automaticamente. Por último, para identificar as referências de uma célula, você tem que tomar bastante cuidado, porque, como eu falei anteriormente, nós não temos uma caixa de nome que mostra a referência de uma célula. Então eu tenho que entender que ela é formada por uma coluna e por uma linha. A célula que eu estou agora é E7. No decorrer desse treinamento, eu vou passar para vocês muitas vezes falando assim, olha, clique na célula A5. Então é como se eu fosse clicar na célula A5, na coluna A, linha 5. Com isso, nós vamos ter um melhor aproveitamento na hora de construir as funções. É isso. Pratique esses conceitos, eles são importantes para que você entenda e capriche na formatação das suas planilhas. Na próxima aula nós vamos falar sobre a caixa de nome e as atribuições de nome para as nossas células. Tudo que eu vou fazer com relação às minhas células, eu posso fazer de duas formas, utilizando as suas referências ou utilizando uma caixa de nome, um apelido que eu posso dar para elas. Espero que tenham gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, reveja esse conteúdo. Até o nosso próximo encontro.